hoje a plateia está bem grande, né? Muito bom isso. Boa noite, pessoal. Agradecendo aqui mais uma vez em nome da Universidade Federal do Piauí. Vamos iniciar a nossa continuação do mini curso, né? Esse tema bem interessante, bem importante, né? Vamos lá, meninas. Meninas, quando quiser começar. Boa noite, pessoal. Agradecer aqui a presença do professor Carlos Eduardo, mais uma vez aí aguentando as... Eu sou Camila, vou apresentar aqui, vou iniciar o trabalho hoje com vocês, aqui é um trabalho que nós estamos concluindo o curso de administração pela Universidade Federal, pela UAB, Universidade Aberta, e a equipe é composta por mim, pela Ruth Lima, Rose Guedes e pelo Jurandir Lustosa. Nosso trabalho está sendo feito em duas etapas, foram 2 módulos. O primeiro módulo ontem, que era mais direcionado para a parte da confeitaria, que era a confeitaria em uma análise mercadológica, né, que a gente resolveu trabalhar esse setor de eventos por conta do impacto em si que a pandemia trouxe, né, para o nosso setor, que atingiu diretamente a gente, já que nós trabalhamos com festas e nosso trabalho gera, de certa forma, aglomeração e uma coisa que não pode ter no momento é aglomeração. Para quem não assistiu ontem, nós fizemos um levantamento a respeito de algumas coisas que estavam acontecendo, principalmente no nosso país, com referência ao nosso trabalho. Eu até passei dados ontem, dados levantados pelo SEBRAE, que dataram de abril desse ano de 2021, onde esses dados mostravam que a pandemia afetou 98% do setor de eventos. Desses 98%, muitos deles não conseguiram, muitos microempreendedores, eles não conseguiram se manter, porque a ordem agora é cada vez mais a gente conseguir se reinventar, né? É trazer o novo, é se adequar ao novo, é implementar, incrementar, é sempre estar trazendo novidades e tentar se adequar ao que o dia a dia da gente hoje está pedindo. Aí, dentro da parte administrativa, nós mostramos principalmente os impactos financeiros que nós tivemos, tipo um aumento em determinados itens, de 2 anos para cá, um aumento em torno de 70% no percentual. Então, isso tudo são coisas que a gente precisa avaliar bem cada item, avaliar bem cada detalhe, para que a gente consiga manter a nossa empresa com um fluxo de caixa saudável, né? Porque não é interessante, a gente nunca pensa em abrir uma empresa pensando em fechar no vermelho, para fechar no vermelho, não. Quando a gente abre uma empresa, o que a gente quer é o lucro, né? Então, para a gente ter lucro, a gente crítica do mercado, de como as coisas estão acontecendo, como é que está funcionando esse mercado, principalmente em tempos difíceis, como os tempos que nós estamos vivendo. Aí hoje a nossa apresentação ela vai continuar com o setor de eventos em si, de um modo geral, né? Que aí esse setor de eventos ele já vai englobar o quê? Vai englobar as festas mesmo, os buffets, a nossa parte de confeitaria, o que mudou, o que não mudou, que foi o que eu acabei de passar um feedback para vocês sobre o que nós falamos ontem, o que foi explanado ontem. E hoje a gente vai prosseguir diretamente com o setor de eventos. Hoje nós trabalharemos em 2 momentos. Eu vou primeiro passar para vocês todo o levantamento que nós fizemos em pesquisas a respeito
de como anda o setor financeiro no ramo do evento. E depois a gente vai montar uma roda de conversa com alguns participantes, como a Janicléia Carlos, a Carmicélia Batista, que é uma das pessoas que tem o maior nome, vamos dizer assim, com relação a buffet e decoração de festas aqui em Oeiras, a Joelma Borges, que é cantora, e também vive de eventos, né? Rose Guedes, que é a nossa colega, e que também tem um buffet, que inclusive leva o nome dela, ela tem um espaço Rose Guedes, espaço Festa Rose Guedes, que também sofreu muito com esse período. Bora lá, professor, pode passar o slide. Segundo o Sebrae, em abril de 2000, um levantamento feito pelo Sebrae em abril de 2021, ele diz o quê? Que 98% do setor do setor de festas, né, ele foi afetado pela pandemia. Desses 98%, 64% das empresas, eles afirmaram que não previam demissões nos 3 meses seguintes, ou seja, em maio, junho e julho. Então, esse período, de acordo com os levantamentos que nós fizemos, eles estão acabando. Tanto é que para outros estudos e outros levantamentos que foram feitos, a gente já viu que o setor já teve uma redução muito grande e que já existe hoje um índice de desemprego elevadíssimo por conta desse setor de eventos que não conseguiu deslanchar ainda. Houve uma redução de 76% a 100% do faturamento com relação ao ano retrasado, que foi o primeiro ano, assim que começou a pandemia. 53% conseguiram renegociar seus contratos, tanto com clientes quanto com fornecedores, ou seja, ou de certa forma, ou reduzindo um pouco o valor daquele contrato que ele tinha antes, ou então ele conseguindo estender esse contrato para um período mais além. 50% deles cortaram insumos e matérias-primas e 54% eles tiveram uma redução de horas, não só de horas, mas de valores pagos e também cancelamentos e suspensões de contratos com terceiros, ou seja, é aquela mão de obra que antes terceirizava, como aqui, acho que muita gente que trabalha com comércio aqui, como a Joelma mesmo, às vezes ela terceiriza algum serviço, tipo um transporte para levar um material dela, um equipamento da banda dela. A Carminha, às vezes, pode terceirizar uma mão de obra como da limpeza, né? Ou pode ser da limpeza, ou pode ser de garçons, esse tipo de coisa. Então, isso tudo hoje foi reduzido. Não tem mais essa terceirização de mão de obra. Pode passar, professor. O setor de eventos, ele abrange, isso inclusive é uma coisa muito interessante, porque eu acho que muita gente não tem conhecimento disso. Ele abrange 70 setores da economia. Isso tudo movimenta cerca de 210 bilhões de reais anualmente. Desses 210 bilhões, 48 bilhões eles são destinados só a pagamentos de impostos, que isso acarreta em 4,32% do PIB do nosso país. Então, nisso tudo, é uma cadeia de serviços, né? Porque são 60 mil empresas que participam desse setor. Isso, as empresas que são realmente registradas, porque nós sabemos aqui na nossa cidade mesmo, a gente sabe que tem muita gente que trabalha com evento que não é registrado, né? Então, são 60 mil são as empresas que têm registro, fora aquelas outras empresas que a gente pode dizer assim, trabalham clandestinamente, né? Mas que também geram mão de obra.
Dentro dessas 60 mil empresas em cadeia de serviço, elas geram uma média de 1,9 milhões de empregos, tanto direto quanto terceirizados, que aí é onde entra aquela coisa que eu já falei anteriormente, da demissão em massa, que começou a haver, né, que muitas empresas diziam que ainda teriam como manter o o comércio saudável sem demissões por 3 meses, mas isso de abril até julho, até o final de julho, assim como também tem muitas outras empresas que já não conseguem, já não conseguiram mais manter, porque tem todo um processo em si que a empresa tem que fazer, como a quitação dos impostos, né? Acho que a Genicléia, que também é microempreendedora, ela sabe disso, tem que haver a quitação dos impostos, tem que manter a empresa também com um fluxo de caixa razoável, porque se a empresa começar a entrar no vermelho, então ela não vai ter como manter o pagamento de funcionários, não vai ter como manter todos os seus impostos em dias, não vai ter como manter nada, absolutamente nada em dias. Então, é decretar realmente a falência. Pode passar, professor. Aí é onde entra também a questão do cancelamento que a gente está tendo agora, né? Porque o nosso setor de eventos hoje, ele está cancelado. Com esse formato de festas presenciais inoperantes há quase 2 anos e com pior das piores estimativas, né, de 2 décadas, o nosso segmento de eventos ele ainda sofre muito com o abandono das autoridades, com a falta de políticas públicas, né, que desenvolva algum tipo de ação ou algum tipo de método para uma retomada do nosso setor. Então, isso tudo afeta demais a gente. Porque não importa, não tem como a gente ficar tentando se reinventar se a gente não está tendo ajuda por outros lados, se a gente não consegue ter o apoio dos governantes, se nós não temos políticas públicas que nos amparem. Então, não adianta. Essa semana foi que em alguns locais, como São Paulo, São Luís, até em São Luís, né, eles começaram a fazer a liberação do setor de eventos, mas com muitas restrições, porque realmente é o normal, assim, não é certo aqui para a gente, porque a gente sabe que nossa população não tem nem 50% ainda vacinada, mas para muitos locais que já estão com a população praticamente 90% vacinada, então tudo bem ainda voltar, mas voltar com as devidas responsabilidades, né, que devam ser tomadas. Mas isso tudo ainda assim dificulta muito para todos nós, porque não é só o fato de voltar a ter um evento, o impacto que a gente sofre pela volta desse evento hoje e pelo cancelamento dele daqui a 15 dias ou um mês, ele acaba se tornando drástico do que agora, porque a partir do momento que a gente volta com tudo e que a gente não trata essa volta com responsabilidade, tomando os devidos cuidados, e isso faça com que a gente vá parar daqui a 15 dias ou um mês, durante esse período, a gente já tem feito uma programação toda, porque a gente já tem retomado o nosso agendamento com nossos clientes, e isso a gente já pode, de certa forma, começar a fazer nossas programações financeiras de acordo com aquilo que tem para entrar em nosso caixa. E se parar de novo? Porque quando para, a primeira coisa que os clientes fazem é cancelar. O cliente cancelando, como é que a gente vai cumprir aquele compromisso que a gente fez já com aquela programação que a gente tinha? Não tem a mínima condição da gente cumprir. Então, é praticamente a gente tentar, como diz o popular, descobrir um santo para cobrir outro, porque aí é a forma que a gente encontra de tirar a saúde da nossa empresa e começar a operar no vermelho.
A Rose pode até nos explicar um pouco agora também qual foi o impacto que teve esse cancelamento no negócio dela, que ela tem inclusive dados para nos passar. Não estou te ouvindo. Não está me ouvindo? Agora está. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos os convidados hoje, né? A Carmen, que trabalham diretamente aqui, a TE, que trabalha na noite diretamente, a Vitória, Rose, Rose, teu áudio tem que não falar tá um pouco bom. mais alto. Deixa eu tirar bem aqui o áudio e colocar de novo para ver se vai dar certo. Melhorou agora. Fala mais perto. Melhorou? Melhorou. Vou colocar o telefone mais perto da minha boca, porque aí depois vocês olham para mim. Agora ficou ótimo. Pronto, para ver se fica melhor, porque eu estou com o celular, o áudio do meu notebook é ruim. Aí eu coloquei o celular que fosse ser melhor, mas vamos tentar aqui com o celular. Então, boa noite a todos. Se tiver um fone de ouvido, dá certo também. Mas tá bom assim agora? Tá melhor? Tá bom, tá bom. Pois pronto. Eu vou falando e depois eu ligo a câmera de novo, porque eu tô com o celular na minha boca. Na boca. Próximo à boca, né? Bom, gente, então, a questão do cancelamento, né? Nós sabemos que o ano de 2020 foi um ano atípico, foi um ano bem difícil. Porque, no caso, foi preciso cancelar todos os eventos que a gente tinha agendado com a crise da Covid-19, né? Então, a área de eventos, ela foi uma das mais afetadas durante a pandemia, né? O nosso empreendimento ficou estagnado. Nós tivemos que fechar as nossas portas, nós tivemos que adiar contratos, tivemos que reembolsar outros, porque, infelizmente, foi algo que aconteceu que fugiu de qualquer imaginação, ninguém imaginava que fosse estar diante de uma pandemia, né? E, final das contas, o nosso saldo ficou negativo. Logo em seguida, decretos e medidas restritivas, elas foram adotadas no município, em todos os municípios, né? Os órgãos municipais, eles passaram a fiscalizar o cumprimento dessas medidas, fiscalizar se realmente não ia haver nenhum evento, fiscalizar eventos clandestinos também, né? À medida das denúncias. Então, com o passar do tempo, a gente sabe que houve a questão da flexibilização, né? Determinando quantidade de pessoas para participar, por tamanho de ambiente, né? E então começou a acontecer pequenas reuniões em casa, aquela questão de não deixar passar em branco e comemorar apenas com a família, com os mais de casa mesmo, né? Então, só que a gente sabe que muita gente pegou a pandemia, muita gente pegou a Covid também dentro de casa, né? Então, essa questão do cancelar os eventos em si, de um primeiro modo, claro, foi muito bom porque a gente não podia ter a questão da aglomeração, né? Mas esse cancelado aí, ele ficou meio que entre aspas, porque as pessoas, elas passaram a fazer os seus eventos de maneira que os órgãos competentes não tomassem ciência do fato, né? E então passou a acontecer algo que acabou acontecendo os eventos, mas que ficou de fora a questão dos espaços de festa, né? Que, no caso, se fosse para continuar, a questão do não cancelamento seria uma medida até melhor, porque os espaços de festa e de eventos, eles têm uma amplitude maior, são abertos, principalmente aqui em Oeiras tem o meu espaço, né, o Espaço Fest, nós temos o buffet Decorando Festas da Carminha, que são dois espaços bem amplos, temos outros também.
Então, eventos em espaços bem maiores, com certeza, seria até mais interessante em relação a essa questão do distanciamento social, né? É bem substancial. A gente tem dados aí de que só tem 8% dos eventos acontecendo, né? O que era natural, normal antes, apenas 8% desses eventos estão acontecendo. E esses 8%, eles estão acontecendo, a maioria de forma híbrida, né? Que são as novas apostas, que eu vou falar para vocês mais à frente. 40% das empresas do setor de eventos acabaram mudando todo o formato do negócio, porque as empresas tiveram que se reinventar. 60% dessas empresas acabaram encerrando totalmente suas atividades e, no geral, 95 registraram a queda brusca no faturamento. Então, isso tudo são coisas que afetam diretamente a economia em si, até do país, né? Porque era um dinheiro mesmo que circulava, porque o setor de eventos é um dos setores mais lucrativos que tem, né? Que gera muito imposto, como já foi citado anteriormente. Ele gera anualmente 210 bilhões, né, movimenta 210 bilhões e gera 48 bilhões só em impostos. Então, isso tudo gera um prejuízo muito grande, traz um prejuízo muito grande, afeta diretamente não só o governo em si, porque ele recebe os impostos, mas principalmente a nós que trabalhamos com eventos, que acabamos tendo que suspender uma mão de obra terceirizada, né? A gente às vezes, tem que demitir uma pessoa que a gente já tinha contratado, e é muito difícil mesmo. Aqui mesmo em Oeiras, como é uma cidade pequena, para a gente se manter de pé, a gente tem que se reinventar. Agora, imagine aí afora como são, né? Porque muita gente mesmo conseguiu levar numa boa, conseguiu se sair bem, mas outras pessoas já não tiveram a mesma, vamos dizer assim, atitude ou capacidade, não sei nem bem a palavra certa, né? Para conseguir lidar com todas essas dificuldades. Porque quando vem o aperto, se a pessoa não tiver uma cabeça boa mesmo, ela desanda. É verdade. E assim, a realidade hoje do setor de eventos, né, é que diante da pandemia sofreu grandes prejuízos, né? Muito. Principalmente pelo fato de não entrar recursos para prover as despesas que são constantes da manutenção, né, do próprio espaço, de quem loca suas peças e que não tinha como entrar o recurso para estar repondo mercadoria, né? Então, assim, tudo gera um custo. E aí, o total desse cancelamento fez com que o saldo ficasse negativo, né? E assim, partindo para o meu empreendimento, eu sofri bastante na pele, porque o ano de 2018 foi bom, o ano de 2019 foi melhor, a gente teve um crescimento assim bem acentuado, graças a Deus. E a gente já fazia bastante planos para 2020, de repente entrou a pandemia. No ano de 2019, a gente teve uma média de 3 a 5 eventos mensais, sendo que, para quem não é do ramo, não entende, eventos de espaço de festa é mais só final de semana, né? Então já estava um número bom. E aí, de repente, teve essa média, eu tive essa média de 3 a 5 mensais, né, durante o ano inteiro. Quando entrou o ano de 2020, entre janeiro e março, já deu uma queda, porque mês de janeiro sempre é mais. É bem sazonal, questão de eventos, né? Questão de meses. Tem meses que são melhores, tem outros que não. E a gente junta o total e faz uma média para dar esse percentual. Então, entre o mês de janeiro e março, que foi início de março, que foi quando entrou a pandemia,
eu estava com bem pouquíssimos eventos, eu tive 5 eventos, né? E aí, de repente, entrou a pandemia, fechou tudo, lacrou tudo, ninguém podia abrir, e ficamos sem saber o que fazer e aguardando que melhorasse, e aguardando novos dias, e ficou bem difícil, viu, para o nosso ramo. Não só na área do meu espaço de festas, né, porque eu trabalho só com a locação do espaço, eu não trabalho com a decoração em si, também não alugo peças para fora, né? Então, para mim, é um empreendimento que é mesmo só aqui, eu não levo para fora o meu trabalho, então ficou bem complicado nesse sentido aí. E por um outro lado também, é, a gente trabalha também com loja de som, né? Então, o nosso comércio foi totalmente afetado, porque o som é o que vai produzir o evento, né? Então, a gente trabalha com som, tanto automotivo como profissional, som para eventos grandes. E a gente ficou tudo estagnado. Tivemos que fechar a loja, assim como o espaço, tudo ficou fechado e a gente ficou numa situação bem complicada, porque nem tinha como vender de nenhuma forma, não só por estar fechado, mas porque não estava acontecendo evento em lugar nenhum, né, por conta da do isolamento social, e a gente ficou numa situação bem delicada realmente. A partir de agora, a gente vai passar a conversar com as nossas convidadas, né? Meninas, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. A gente vai começar conversando, mas de antemão, vou lançar a pergunta, e aí cada uma de vocês já pode começar a falar, se apresentar, falar o seu nome de atividade e responder a pergunta, tá bom? Qual a importância do seu empreendimento comercial ou da sua prestação de serviço na área de eventos, na sua sustentabilidade? Carmen Célia, você está ouvindo? Carmen. Qualquer uma das 4 meninas, ou a Carminha, ou a Lidielma, ou a Joelma, ou a Jane, Dona Cleia. Aqui, Boa noite, boa noite. me chamo Jane Cleia, sou microempreendedora, iniciei minhas atividades em meados de 2017, já vinha do comércio há muito tempo e iniciei no ramo varejista de vestuário, que foi também um dos ramos que, atrelados ao setor de eventos, sofremos muito com a pandemia. Eu trabalho com uma loja de acessórios, foi uma decisão conjunta com a família. Primeiros 6 meses da loja, decidi não tirar nada, a loja automaticamente se sustentar. E a partir daí, até meados de final de 2019, eu tirava todo o meu sustento pessoal da loja. Quando iniciou a pandemia, tudo mudou, tudo teve que mudar e tudo teve que se reinventar. Certo. Jane Cleia, e qual foi o impacto da pandemia no seu negócio? Esse impacto, ele teve reflexo na sua vida pessoal também? E quais foram os reflexos? Tiveram bastantes, né? Com a pandemia, eu tive que mudar toda a minha rotina. Eu tenho uma loja, tinha uma funcionária, trabalhava comigo, a gente dividia turnos. Eu tive que haver uma demissão, tive que demiti-la, reduzir o horário da loja, tive que reduzir o horário, porque eu também precisava, além da loja, dar mais uma atenção familiar para minha filha. E assim, foram grandes mudanças. Certo. E antes da pandemia, o seu empreendimento, ele trazia retorno financeiro capaz de prover suas necessidades? Sim,
Bastante, graças a Deus. E diante da pandemia, qual era a margem de lucro em média em 2019? Você pode não citar valores, mas falar algum percentual, né? De 2019 para 2020, qual foi a diferença que você sentiu? Como você mesma vinha falando, Rose, eu iniciei em 2017, 2018 fomos deslanchando, 2019 estava ótimo. Os planos para 2020 eram os melhores. Tanto é que, não sei se lembram, a pandemia iniciou para nós aqui meados do dia 20, 19 e 20 de março. Nós tínhamos uma festa programada para o dia 27, era um evento, sábado de Aleluia, se não me engano, um evento onde ia movimentar toda a cidade. Tivemos que cancelar tudo, cancelar a viagem, cancelar compras, cancelar tudo. E assim, a diferença de 2019 para 2020 foi uma redução em torno de 40%, porque em meados de julho nós tivemos que reinventar. Aquelas roupas que eram roupas mais de festa, roupas sociais, roupas de evento, nós precisamos reinventar para uma roupa mais casual. Foi um período que vendemos bastante roupas leves, pijamas principalmente, por quê? Porque as pessoas estavam dentro de suas casas. E eu encontrava algumas clientes que entravam em contato, eu preciso de shortinhos, eu preciso de roupas leves, porque eu não tenho, eu não me preocupava com isso, com esse tipo de roupa. E assim, teve uma redução em média de 40%. Conseguiu, Carminha, ligar teu microfone? Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Agora eu tô, Estamos tá? ouvindo, Carminha. Liga a câmera, vou ver que tu é bonita. Ave Maria, mulher, tem certeza? Absoluta. Liga aí, mulher. Pronto, a mulher Boa bonita noite. dessa não quer Olha mostrar. lá, professor, Carmen Célia. Então, pessoal, boa noite. Eu sou a Carmen Célia, proprietária do buffet Decorando Festas. Tenho uma loja de locações de peças e trabalho com decorações. E tenho também o espaço que a gente aloca para os eventos. É uma parceira, né, Carminha? Verdade. Parceira da gente. Tem que trabalhar em parceria. Verdade. Carminha, qual foi o impacto que tu achou que o teu empreendimento sofreu com a pandemia? Sem sombra de dúvida, o impacto assim, foi total, né, em relação a tudo. Tanto ao trabalho, que é a mão de obra que a gente faz com decorações, e em relação à locação do meu espaço, que foi de 100%. E o que foi que a gente se sobressaiu? Foi essa questão dessas festinhas pequenas, em casa, como foi citado. E aí, o que acontece? O que nos segurou? Tipo, locações de peça. Como as pessoas faziam essas reuniõezinhas em casa, somente por mais chegado mesmo. Então, assim, o que nos sustentou foi essa parte de locação de peça, onde as pessoas iam até a nossa loja, locavam doceiras, boleiras, pediam um caixinho de balão, uma coisinha só para complementar lá. Então, assim, esse foi o que nos sustentou nesse começo dessa pandemia. Ainda teve até que ter o cuidado com uma coisa que nós comentamos muito ontem, eu e Roberlândia, que é a respeito das avarias, né? Porque tudo isso a gente tem que botar no orçamento mensal geral, né? Sim. E é a questão, com você principalmente, porque você já trabalha com a locação de peças em si. Então, se uma peça sua chega quebrada, aquilo ali é uma avaria, porque nem sempre o cliente quer pagar. Com certeza. Então, muitas vezes, mesmo o cliente tendo a consciência de que se aquilo estava sob a responsabilidade dele, ela foi de uma forma e ela voltou de outra, é a obrigação dele pagar, mas você sabe
que nossa cidade é um local bem complicado e muita gente não quer pagar. E às vezes, por nós insistirmos nisso, para o cliente pagar, a gente acaba perdendo o cliente. Com certeza. Né? Tudo é assim. Então, nós até tocamos nesse assunto ontem, e eu acho que você, mais do que eu e Roberlândia, trabalha com essa parte também das avarias, né? Que tudo tem que contar. Verdade. Camila, para ti, essa reinvenção dos eventos, que é até uma coisa que eu ainda vou falar, que são as apostas em si, né? Tipo, os eventos digitais. Porque a gente já viu que teve, vamos dizer assim, o rompimento de um preconceito. Não o preconceito em si, de não gostar e tal, mas um preconceito que se tinha antes, ou seja, um conceito pré-feito, de que era apontado esse novo formato de festas, porque a realidade de hoje é justamente essa realidade desses eventos virtuais, que eles já existiam, né, há algum tempo atrás. Como é que tu acha que o teu comércio foi afetado por esse evento? Ou tu acha que não teve muito isso? Porque, de certa forma, mesmo para ter um evento digital, ele tem que ter a decoração, né? Com certeza. Não, assim, não resta dúvidas de que a gente foi muito, muito, muito afetado, né? Uma diferença que eu senti muito, principalmente, assim, não, na verdade, em 2020, a gente sofreu muito com isso, tipo, uma estimativa de 80%. Em 2021, que a gente achava que estava passando essa pandemia, que tudo ia se normalizar, quando de repente volta esse novo surto, que sem sombra de dúvida se sobressaiu 2020, e aí a gente está sofrendo consequências até agora, né? E aí, assim, muito difícil para a gente, muito difícil mesmo. O que é que a gente está fazendo para se sobressair, para se reinventar? Existe agora essas festinhas pequenininhas, tipo Pocket Car, né? A Pocket, né? Que são essas mini festinhas, né? Que com certeza, em questão de valores, a gente está sofrendo demasiadamente com isso, né? Porque, assim, sem sombra de dúvida, a demanda, né, antes da pandemia, era uma realidade que agora a gente está longe de chegar lá, né? Mas, assim, a gente tem a sorte também da gente ter o local próprio da gente, a gente não trabalha com, a gente não tem um ponto alugado, a gente trabalha no que é da gente. Então, assim, eu acho que isso nos favorece um pouco, né? Porque, tipo assim, se a gente tivesse que pagar aluguel, essas coisas, então eu acho, assim, que seria totalmente inviável, porque a realidade está muito, muito, muito complicada. E cada dia mais caro, né? Tudo mais caro. Tudo, com certeza. Que complica mais ainda. Verdade. Porque teve a queda, né? A gente viu, nós comentamos ontem, eu e Roberlândia, a respeito das festas, que como mudou totalmente esse formato, antigamente a gente fazia festas enormes, mas eram enormes mesmo, com bolos grandes, com muitos doces, com uma decoração imensa, festa para 100, 200 pessoas. E hoje a gente faz uma festa, embora às vezes a gente encontre algumas pessoas que queiram fazer aquela decoração enorme e linda, como você sabe que tem uma, né, que faz, sim. mas que é difícil, é uma mesa grande, uma festa grande que a gente faz para pouco pode. Infelizmente, a gente não pode convidar todo mundo que a gente queria convidar. Aí foi onde entraram os kits festas, né? Que agora a gente Pegue Monte, que foi muito bem aceito. Pois é, tudo tem assim, tá girando em torno da reinvenção, de você se adequar realmente ao momento e ter sabedoria para lidar com tudo isso, né? Para organizar, para encarar. Com certeza, para vocês terem uma noção, antes da pandemia, o meu fluxo era assim, tipo, final de semana eu tinha 6, 7, 8 festas.
E agora, assim, você consegue uma, duas mini festas, né? Festinhas pequenas mesmo, só para, não sei, para tentar manter, porque 100% não dá, né? Se a gente não inventar umas outras coisinhas para complementar, é bem inviável. Carminha, como foi que ficou o teu comércio com relação à terceirização de mão de obra? Porque antes tu terceirizava bastante, né? Sim, sim. Para vocês terem uma noção, antes da pandemia, nós tínhamos 7 funcionários. Hoje, a gente tá mantendo apenas 3, né? Sem falar que no tempo mais difícil da pandemia, tipo, a gente trabalhava também em horários reduzidos, tipo, a gente só abria na parte da manhã, né? Então, assim, nós tivemos que demitir esses funcionários e assim com muita dor no coração, porque a gente sabe que eles também precisavam do serviço, né? Mas assim, era uma questão de sobrevivência. A gente a gente não tinha opção, na verdade, né? Ou era aquilo, ou não ia para frente, não ia fechar as portas, na verdade. Então, É assim, uma redução de mais de 50% do quadro de sim, funcionários, né? sim, verdade. Carminha tocou aí num ponto bem importante, a questão do aluguel, né? Muitos empreendimentos, muitos negócios que viviam de aluguel, né? Tiveram que fechar as portas porque, como o comércio foi fechado, né? Literalmente, então não tinha como manter pagando aluguel sem estar entrando nenhum tipo de renda, né? É Então, foi verdade. preciso de muito, foi preciso ter que entregar a chave para o proprietário, infelizmente. Aí daí você imagina o quanto de mão de obra que também ficou sem É. o seu emprego, né? Triste. Uhum. E sem falar também que eu também trabalho, tipo, terceirizando, como foi citado aí. Tipo, pessoas que trabalham com personalizados. A gente tem que manter uma parceria. Por exemplo, Camila, boleira, doceira, né? Então, assim, todas essas pessoas, né, tiveram que ser cortadas, porque, na verdade, não estava tendo aquele fluxo, aquele movimento para que a gente mantesse essa parceria. Então, assim, são inúmeros outros setores que a gente teve que parar por total, por conta de não ter como manter, né? Eu tinha até separado, minha gente, umas fotos, inclusive de aniversário do Theo, né? Que todos os dois foram a Carminha quem decorou, de 1 e de 2 anos, onde um foi no espaço da Rose e o outro já foi aqui em casa porque já foi com pandemia, né? Foi o do ano passado. Mas Foi. aí eu tinha separado essas fotos e acabei esquecendo de botar no slide para mostrar a vocês a diferença que é da gente ter um espaço excelente para a gente montar aquela festa que a gente passa um ano inteiro sonhando com ela, né? E a gente ter que montar, sonhar com uma festa e reduzir essa festa para caber dentro da realidade, dentro do que o momento está pedindo, né? Porque é um momento delicado, mas assim, mostrando também que ou grande ou pequena, a gente criando, reinventando e tendo assim o olhar e as mãos de fada de uma decoradora como a Carminha, você vê que a diferença é mínima, né? O que a gente sofre mesmo é pela questão do espaço, porque você tem um espaço amplo para você poder comemorar e tal. Por mais que você não chame muitas pessoas, mas é muito mais aconchegante do que um espaço pequeno, onde o mínimo de pessoas que você chame acaba ficando apertadas. Né? Então, eu tinha até separado, mas acabei esquecendo, no calor aqui dos dados, acabei esquecendo de botar no slide. Mas aí a gente tem até, se o professor quiser passar, a gente volta já já e fala com a Joelma. Nós temos dados também aí, Carminha, das apostas para os novos tempos, né? Que são os eventos digitais. Esses eventos tiveram um maior alcance, tem um maior alcance de pessoas, né? Tem um custo bem mais baixo do que os eventos presenciais.
o custo que fala não só em termos de decoração, mas fala também em termos da parte do buffet mesmo de comida, né? Porque reduz muito, já que reduz a quantidade de pessoas que participam presencialmente desses eventos digitais. A aproximação maior que se tem da marca com o seu público-alvo e esse novo formato, porque a pandemia ela acabou obrigando mais ainda essas empresas a testarem o seu potencial em eventos virtuais, em qualquer tipo de evento que seja, mas ele acabou testando, ele obrigou, no caso, a decoradora, a se reinventar, a criar uma festa grande em um espaço pequeno. Ele obrigou nós confeiteiras, a criarmos vários tipos de kits, cada kit que se adeque a cada tipo de festa que é criada, como uma festa que é feita no Pocket Car, uma festa que é um drive-in, né, como é chamado hoje, que é o drive-thru, drive-in, que é como o povo chama, que você manda o convite, mas a pessoa só passa na porta, pega, tira uma foto, pega a lembrança e vai embora, faz aquela troca, né, da lembrança pelo presente e depois vai embora, mas não participa, vamos dizer assim, diretamente da festa. Então, tudo isso são coisas que vêm mostrando que tem a condição de você ter maturidade suficiente para não deixar o seu negócio morrer. Porque com essa aposta agora e com a pandemia, os eventos digitais cresceram simplesmente 400% nos últimos 11 meses. Então, é um crescimento imenso. Dentro disso, houve o reaproveitamento de alguns funcionários, mas infelizmente não de todos, porque as empresas elas se preocuparam muito em fazer a capacitação, em capacitar os funcionários que eles já tinham há mais tempo para tentar botar em outras áreas, como a formação de layouts para a empresa, porque tem que ter também um marketing, né, digital. As empresas tiveram que investir muito, muito mesmo em marketing digital, não teve para onde correr. Com essa entrada de eventos híbridos, de festas em casa, ou festas online, ou drive-in, tudo teve que ser reinventado, tudo teve que ser mudado. Então, isso, ele tem todas as mudanças, como a Janicléia está dizendo, né? Surgiram novas profissões, porque veio a pessoa que ela cuida mesmo só das redes sociais, né? Veio a pessoa que ela cuida só dessa parte visual em si, de criar todo um layout para a empresa, não deixando que nada ficasse poluído visualmente, transformando tudo dentro de uma paleta só de cores, porque hoje tem muito isso, você é aquilo que seus olhos veem, então, que sua empresa você tem que mostrar que sua empresa é limpa, que ela é clara, principalmente na parte visual, no que você mostra dentro das mídias sociais. O que está valendo muito hoje, porque as pessoas estão indo mais pela mídia social, pelo marketing digital, quando ele é bem feito, do que pelo boca a boca, porque não está mais tendo esse contato para ter, como antigamente a gente tinha, essa venda, essa informação feita de boca a boca. Hoje a pessoa vai lá, vai para o Instagram, vai para o Facebook, vai para um Twitter, e é isso aí o que está valendo, né? Joelma, qual foi o teu impacto? Você acredito que tenha sofrido tanto quanto Carminha, né, também. Joelma? Vamos falando com a Lidielma, enquanto Joelma consegue aí. Lidielma, boa noite. Lidielma? Oi, gente, boa noite. Desculpa, o microfone não queria ligar aqui. Meu Deus, o microfone da cantora não queria ligar. Voz dessa mulher, meu Deus, não fez isso, viu?
Joelma ainda fez uma festa para nós em meio à pandemia, ano passado. Boa noite a todos e a todas. Eu sou a Joelma Borges, cantora aqui de Oeiras, divulgadora e locutora no momento parada devido a algumas coisas, mas é isso. Então, o impacto da pandemia para os meus shows. Gente, posso dizer para vocês que foi uma tristeza enorme para mim, porque 2019, hoje mesmo eu estava pensando, gente, 2019, mês de julho, mês de férias, não é? O pessoal vem das cidades vizinhas, tem as pessoas que estudam fora e vêm para a sua cidade, e os eventos bombam, né? E esse ano, infelizmente, não tem como. Em 2019, eu tive várias formaturas, casamento, aniversário, batizado, festas particulares, festas em barzinhos. Graças a Deus, o lucro em 2019 foi bacana. E até então eu só vivia de música, né? Era a única coisa que eu fazia. Em 2020, eu tinha muito contrato. Para vocês terem uma noção, eu tinha tanto show marcado, que até hoje eu não tenho transporte, né? Eu tinha tanto show marcado que eu ia dar entrada no meu transporte, meu primeiro transporte. Para vocês terem uma ideia de como a minha agenda estava, graças a Deus, bem requisitada. E começou a pandemia, quando veio a pandemia, começou a cair, né? Os eventos começaram a cair, as pessoas começaram a despachar, a desfazer os contratos. Como a Rose, eu também tive que reembolsar algumas pessoas, porque geralmente casamento, festas grandes, a gente pede um sinal, né? E era uma coisa inesperada, eu tive que devolver de algumas pessoas, tive que despachar também até o esposo da Rose, que é o Tony Som, que trabalha com som, fazia a sonorização de alguns eventos para a gente, e tivemos que cancelar com ele também. Impactou muito vários setores, porque sem show eu não podia ir na loja da Janicleia comprar uma roupa para ir para o show, não tinha como a pessoa marcar com a Rose, inclusive alguns dos contratos que foram desfeitos comigo, tinha a agenda lá no espaço da Rose, e com o som do esposo da Rose. Eu tive que cancelar com os músicos, que também tinham uma expectativa nisso, minha gente, foi muito complicado. Na realidade, está sendo, né? É verdade, foi um ano bem difícil, assim. No momento que tudo fechou, a gente se viu em desespero, né? Porque as contas, elas não esperam, né? As contas, o dia do vencimento chega e ou você paga ou você vai sofrer as consequências. E aí a gente se viu numa situação bem preocupante, porque não entrava. Comércio fechado, porta fechada e nada entrava. Então, a gente teve que ligar para nossos fornecedores, renegociar dívida, adiar, renegociar, dividir em mais parcelas e depositando aos pouquinhos, com tanto tempo para frente de espaço, porque foi um momento muito difícil. Foi assim, a gente tinha que se concentrar mentalmente para não entrar em desespero, porque o nosso ramo é ramo exatamente de agenda. Temos a loja que é de som, como o som, né, do meu esposo, que ele com som para eventos, e o espaço de festa, que também é eventos, né? Isso. O meu espaço é um espaço que é só locação do espaço para o evento. Eu não loto festas para fora. Então, isso foi o que impactou demais, assim, para a gente. A gente sofreu bastante esse efeito aí da pandemia. E com essa questão também da pandemia, desculpa aí, minha gente, o barulho. Como eu falei no início, né, eu também divulgo empresas. E algumas
desfizeram, quebraram, cancelaram o contrato comigo, porque não tinham mais condições de divulgar devido à pandemia, que caiu as vendas. Afetou muito a venda de muita gente. E eu perdi algumas divulgações também, por conta disso. Afetou muito. Então, foi um momento bem difícil para todo mundo, né? Em todos os setores, assim, relacionados a eventos. Sim. Ligielma, Veio também a questão do... Opa. pode ficar à vontade, Joelma, pode ficar à vontade. Então, e na pandemia veio, né, as lives, shows digitais. E eu fiz uma live no Instagram e depois eu fiz a live no YouTube. Mas, gente, até live já está saturada. Por quê? As pessoas, eu ainda não fiz outra live, a minha vontade é enorme. Muita gente diz, Joelma faz outra live, Joelma faz outra live. Só que na hora do vamos ver, não é como dizem, né? Muitos dizem, eu ajudo, eu vou patrocinar, porque live a gente necessita de patrocínio. Por quê? São pessoas que trabalham apenas com evento, que estão tentando levar alegria para você que está em casa, certo? A gente não tem como tirar do bolso. E aí é uma troca, é uma permuta. Você vai ajudar na live com uma quantia para que a live seja realizada e sua empresa vai ser divulgada. Uma mão lava a outra. Só que muitas pessoas não querem mais fazer isso, porque é live aqui, live lá, live aqui, live ali. E as pessoas, as empresas, nem todas estão querendo mais participar. Está muito difícil para fazer até a live. E live, eu digo para vocês com experiência própria, live sai muito mais caro do que um show. Do que um show comum ali num espaço, como o da Rose, como o da Carmen Célia, como num barzinho. Sai muito mais caro, porque você tem que pagar a pessoa que vai fazer a transmissão, tem que terceirizar os serviços, tem que pagar a pessoa que vai fazer a transmissão, pagar o rapaz da sonorização, as pessoas que vão montar aquilo ali, tem que contratar também uma pessoa, como a Carmen Célia, ou como mesmo a minha madrinha. E aí, para decorar, entendeu? E tudo isso vai um dinheirinho. Tem que compor os looks, tanto dos músicos quanto da cantora, tem que montar um repertório, é tudo bem, porque ali você não vai estar num show, você vai estar num show, mas não é que te diga ao vivo, olhando na cara da pessoa, é você e a câmera. São os músicos e a câmera. Então, também não pode haver tanto erro. Errar é humano, mas não pode haver tanto erro. Entendeu? Uma live é algo bem complexo. E muita gente não quer mais patrocinar para fazer. Então, tá bem difícil. A gente conseguiu, os músicos de Oeiras, a gente tem representantes agora, graças a Deus, temos o Rafael e o Zé Roberto, e eles conseguiram uma reunião com o pessoal, né? Da prefeitura, da Secretaria de Saúde, dos órgãos públicos. Porque estava muito complicado, todo mundo parado, muita gente que vive apenas disso, apenas de evento, apenas só sabe cantar, só sabe tocar um instrumento, e não estava tendo nada para fazer, passando mesmo necessidade, gente. Então, os meninos foram atrás, conseguimos uma reunião, e nessa reunião ficou de analisarem, porque até o Cine Teatro estava proibido de fazer as lives lá. Não estavam abrindo para que a gente fizesse as lives, né? Porque aí também tem a questão do local, um evento, de locar um local para fazer a live. É tudo gasto. E aí não estavam liberando o Cine Teatro, não estavam liberando os eventos, não tem um auxílio para as pessoas, pelo menos para que a gente é consciente, né? Que dê um auxílio de alguma coisa, uma ajuda, seja o que for para alguém, para os músicos que só vivem de música, que não tem um emprego de nada, porque tem muitos aqui. E graças a Deus a gente conseguiu.
né, conseguimos o quê? Permitiram os eventos, só que com 2 músicos, apenas 2 músicos, e mantendo, né, distanciamento, álcool em gel, e 50% da capacidade dos locais. Vamos ver até quando, porque entra decreto, sai decreto. Eu mesma, a primeira vez que voltaram, eu não tinha voltado ainda, porque eu me preocupo muito. Eu tenho um irmão que ainda não foi vacinado, eu trabalho num local que eu vejo o que está acontecendo. A vacina não é garantia de 100% para a gente. Me preocupo também com as pessoas que vão para lá, com meus músicos, mas os músicos, graças a Deus, agora também já vacinaram. Só que tinha muita gente insistindo e eu não vou mentir. Eu, graças a Deus, hoje eu tenho um emprego. Só que eu sofri muito com a pandemia porque eu estava totalmente desempregada. Eu voltei para uma fase da vida que eu nunca gostei de ter. Eu dependia do meu pai. O meu pai não mora mais com a gente e eu estava dependendo do meu pai porque eu não tinha nada para fazer, né? Não conseguia emprego. Hoje, graças a Deus, eu tenho, só que o extra do show está me fazendo muita falta. Sem contar que é o que eu amo fazer, né? Levar alegria para as pessoas através do dom que Deus me deu, que é a voz, e é o cantar. E hoje, Joelma, já foi lançado um novo decreto, onde tá, esse decreto prorroga todas as medidas de 2 de julho. Então, nesse decreto, ele fala, inclusive, a respeito da música ao vivo, né? Que excetuam-se das proibições bares, lanchonetes, restaurantes e estabelecimentos similares, com a presença de, no máximo, 2 músicos, que já foi uma vitória que vocês conseguiram, né? Reforça-se o impedimento de festas e aglomerações de pessoas, além do limite máximo de 50% da capacidade nos bares, lanchonetes, restaurantes e estabelecimentos similares, com horários de atendimento até o limite das 0 horas. E prorroga a proibição de utilização de bandas de músicas ao vivo e som, no estilo paredão de som em bares, lanchonetes, restaurantes e tal, até o dia 22, né? Então, até as 5 horas do dia 22. Então, isso tudo aí talvez já tenha sido até uma vitória trazida, buscada por vocês, porque foi o que eu falei anteriormente. O que está faltando muito nisso tudo, a gente está numa das piores estimativas de 2 décadas para o setor de eventos, porque como a gente está trabalhando em formato presencial, a gente pode dizer até assim, totalmente inoperante, né, há praticamente 2 anos, mudou muita coisa, porque o segmento de eventos ele está sofrendo demais com o abandono das autoridades, com a falta de políticas públicas que possa desenvolver realmente essas ações como essa que vocês buscaram e conquistaram, né? A ação de ter direito à música ao vivo com pelo menos 2 músicos, no caso, mesmo que seja um voz e um violão, mas já é uma vitória porque vai te dar o direito de trabalhar, né? Então, isso dificultou muito, porque um decreto como esse, ele poderia ter aberto uma exceção para os buffets, para a contratação de festas em buffets, porque aí, no caso, a Carminha e a Rose, elas poderiam trabalhar com um contrato. Se o buffet delas tem capacidade para 100 pessoas, que o de Carminha acredito que seja mais, então elas fechariam um contrato com o cliente de que não entrariam mais de 50 pessoas no evento, entendeu? Porque aquilo ali dava para ter uma fiscalização. Se tivesse essa fiscalização, não teria como ocorrer uma multa nem para quem está locando o espaço, como para quem está contratando a festa, né? Lidielma, agora vamos passar a voz aí para a Lidielma, que ela retornou agora. Qual foi... Oi, boa noite. Boa noite. Diz aí para a gente qual foi o impacto que você viu que a pandemia trouxe para o setor de eventos. Boa noite, gente. Sou Lidielma Silva, sou formada pela Universidade Federal do Piauí
em produção de eventos. Em 2019, eu estava atualmente trabalhando no ramo de florista em uma empresa privada. E o impacto que a pandemia trouxe para a gente que trabalha no ramo de decoração de festa foi muito grande. Como as outras amigas aí já haviam dito, foi um ano muito difícil, 2020, porque a gente estava com tudo programado, festa programada, formatura programada, e veio a pandemia e tirou tudo que a gente tinha programado, todos os eventos que a gente tinha já estabelecido com datas certas, vieram a ser canceladas, começaram os cancelamentos, a devolução de dinheiro, e aí foi um baque muito grande para o comércio. Teve alguma saída, algum mês que vocês viram alguma forma de se reinventar diante do contexto de pandemia? Assim, como a pandemia ela parou o ramo de festa, a gente investiu no ramo de floricultura, que é venda de buquê, cesta, café da manhã. Foi a questão do delivery, que aumentou muito. Teve as desvantagens, né? Em questão da festa, que foram totalmente cortadas, mas também teve o aumento em termos de venda de presente. Por conta de você não poder mais visitar a pessoa, veio o aumento em questão de presente, as mini festinhas, reduziu muito, mas também teve um aumento nos outros tipos de venda. Pessoal, eu acho que é isso, né? A nossa. Eu acho não tem mais slide, né, professor? O último foi realmente o decreto que nós votamos, que já era de hoje. Essa é a nossa equipe, sou eu, Jurandir, a Rose Guedes e a Ruth Lima. Nós agradecemos muito a presença de todos vocês e acho que serviu, de certa forma, o nosso trabalho serviu para mostrar para funcionando, qual foi o impacto que a pandemia trouxe, não só ao nosso negócio, mas ao negócio de um modo geral, no setor de eventos, né, que foi bastante afetado, e também para mostrar que há formas da gente conseguir se sobressair a tamanha dificuldade, né, se reinventando, procurando agir com cautela também, porque é o que o período pede, é cautela. E é isso. Muito obrigada, professor. Passo a voz agora para o senhor. Vamos deixar o microfone aberto para se alguns dos nossos convidados quiserem falar alguma coisa. Sim. Está aberto, né, à disposição. Pessoal, eu queria só agradecer a todos que participaram, nos prestigiaram, agradecer também às meninas que estiveram presentes, a Carminha, a Lidielma, a Joelma, a Cleia, agradecer a todos, viu? Pela presença, pela participação, e agradecer esse professor maravilhoso, que nos suportou por esse tanto de tempo, tão atencioso, todos os momentos. Sempre que a gente procura ele está sempre disponível. Muito obrigada. Viu? Só para encerrar, se mais alguém quiser falar, pode ficar à vontade. Só para encerrar, a Joelma vai nos encantar nessa noite com a sua voz, tá? É rapidinho, não vão embora. Vamos ouvir a voz da Joelma. Vamos lá.
Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse para que eu não possa mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de você longe de mim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Dizer para vocês que eu escolhi essa música porque ela diz, né? Vamos acabar com esse negócio de você longe de mim. Serão abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Chega de saudade. Que Deus abençoe, tudo isso passe e um dia a gente possa voltar a se encontrar, a nos abraçarmos, a dar beijinhos e carinhos sem ter fim. Amém? Muito obrigada a todos. Obrigada, Rose, pelo convite. Parabéns à equipe, viu? E estamos aí. Qualquer coisa é só chamar. Obrigada, boa noite. Eu que agradeço demais. Eu não posso dizer mais depois disso, mas não o que dizer, né? Top, pessoal. Até Bossa Nova a gente viu aqui. Lidielma, muitíssimo obrigada. Carminha, Janicléia e a todas, tá? Pelo convite. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, boa noite. Obrigada a vocês, viu? Pelo carinho, pelo convite, e foi maravilhoso, sem sombra de dúvida. A gente também aprende um pouquinho com tudo isso, né? E que Deus nos abençoe e que a gente possa logo voltar a ter uma vida normal. Amém. Muito obrigada, meninas, pela presença. Obrigada, Carminha. Foi de uma importância imensa. Você, a Joelma, a Lidielma, a Janicléia, porque a Ave Maria só enalteceu mais ainda nosso trabalho, engrandeceu o nosso trabalho. Muito obrigada. Pois é, pessoal. Depois desse show aqui, só agradecer às meninas pelo desempenho, né? As meninas e o Jurandir, né? Que é o único menino, né, da equipe. E boa noite a todos, né? E lembrando que semana que vem, né, todos estão convidados novamente, né? A gente vai marcar, vai organizar direitinho essa nossa mesa redonda com todos os grupos, de todas as equipes, com todos os trabalhos. A gente vai fazer uma espécie de um tira-dúvida, para cumprir mesmo, né? O nosso estágio, né? Tem esse módulo 3, né? O módulo 2, esse é o que é o módulo 1, né? Que a gente está finalizando aqui. O módulo 2 seria aquela parte dos materiais que são postados lá no Cigarro, né? Quem conseguiu se inscrever. E o módulo 3 seria a parte de tirar dúvidas, essas coisas, mais um bate-papo mesmo, né? Descontraído, nada muito formal. Pra gente, eu vou até marcar direitinho, que eu vou ter que mandar um e-mail para a coordenação com a temática de cada dia, são 3 dias, né? Estou querendo que fique no dia 20, 21 e 22, é mais ou menos nesse mesmo horário, né? Não muito extenso, né? Uma coisa mais fluida, né? Mais uma conversa mesmo, apesar que quando a gente conversa assim, vê que o tempo nem passa, né? Ó, já passou mais de 1h20, né? E a conversa fluiu e é uma troca de experiência, que a gente aprende mais assim,
apesar de a gente ler, a gente pesquisar, ver vários dados, vários números, mas essa troca não tem preço, não tem quem supere isso, né? E o E é, que a minha me perguntou hoje, eu disse a ela, não, não, era uns 40 minutos no máximo. Ó, é, mas assim, é bom que ficou uma coisa bem descontraída e no final a gente acabou cumprindo nosso papel assim, levemente, sem muitos transtornos, né? E agora depois também tem o relatório, não esqueçam, né? Vocês colocam também a lista lá de frequência, né? Acho que eu avisei para todos, né? Mas já. só relembrando, né? E boa noite, né? E até os próximos, né? E até semana que vem, né? Não esqueçam, viu? Obrigada, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada, professor. Boa noite. Muitíssimo obrigada. O senhor sempre nos atendendo. Estamos aqui.